Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Paulo. Olá, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar um bocadinho? Vamos O que é conversar um que bocadinho. propõe hoje? Guerras Peninsulares? Guerra Peninsular, acho que sim. Acho que sim. E acho que a designação é ótima. Invasões francesas é um bocado redutor. Não, porque eu entendo a questão da Guerra Peninsular é um momento traumático para Portugal, e vamos já falar dele, mas é também porque a Guerra Peninsular, porque quando falamos no... E não só, é quando remetemos para o nosso papel, militar, passamos por várias fases de más e depois boas, os nossos homens combatem do território português até no território espanhol e vão até França em 1814. Portanto, eu entendo sempre isto como Guerra Peninsular e não como invasões francesas. Claro que o nome também é legítimo, as invasões francesas porque afetam-nos diretamente. Têm um efeito estratégico, político, de mudança em todos os sentidos, para o bem e para o mal, mas a Guerra Peninsular, o termo é um bocado usado pelos anglo-saxónicos, mas acho que define bem aquilo que nos pretendemos, por exemplo, neste programa, que é analisar a questão da história militar. Se for a história militar, Guerra Peninsular, é a minha opinião, vale o que vale. Acho que sugere bem. Eu também acho que sim. É uma forma de incluir as invasões francesas num cenário que é muito mais amplo do que só as invasões Sim, quer dizer, francesas. as invasões realmente acontecem. E acontecem... o que é que nos leva às invasões francesas? Ou melhor, o que é que nos conduz para a Guerra Peninsular? A Revolução Francesa, se calhar como uma última rácio, é o fator de desequilíbrio da Europa a partir do fator de ruptura. E Portugal entra logo, quase no início do processo, com a expedição ao Rossellão, em 1794. A partir daí, ainda Napoleão, ainda é capitão de artilharia, está a ser promovido, está a mostrar-se, está a começar a ganhar notoriedade, ou vai ganhar notoriedade. Portugal inicia um processo por tomar um partido bem claro, que é contra a França revolucionária, porque aqui estamos a falar da França do Diretório, que depois vem a dar 7 anos depois, e como a política muda muito rápido. A geopolítica muda muito rapidamente. Há uma situação que é a Guerra de 1801, a Campanha das Laranjas, em que aí a França revolucionária, e já com Napoleão já bem firmado no poder como primeiro cônsul, consegue fazer uma aliança com uma monarquia absoluta para empurrá-la, é uma aliança quase secreta, para empurrar a Espanha contra Portugal, na campanha de 1801, que é a guerra... Quando perdemos a perdemos da a Olivença, sim. Pese que a campanha de 1801 é sempre vista de uma forma muito redutora. Ficámos sempre a pensar no território que perdemos em Olivença, mas não pensámos que a norte estávamos a fazer ofensivas contra a Galiza. Exatamente. A tomar a ofensiva. E que na América do Sul as coisas não estavam a correr da mesma forma, ou de forma semelhante ao que estava a correr no território. Sim. Não é? Ganhamos território Exatamente, há perdas e ganhos. Claro que a perda de Olivença dos 750 km quadrados de território ofusca tudo. E que não foi ainda devolvido, mas que nos pertence. Por isso, obviamente, que o que sai, o que fica, a crosta do processo é a perda. Mas depois, mais uns anos, e os ingleses já em 1801 nos enviam auxílio. Enviam-nos auxílio em homens, inclusivamente imigrados franceses. Há um corpo de imigrados franceses que foge à Revolução e que vem integrado nas tropas inglesas, que pouco poder fazer em 1801. Mas eu também investiguei esta época em termos do apoio militar inglês e já se estava a verificar o envio de armas para Portugal. Os documentos estão lá. O envio de espingardas, munições, carabinas, pistolas. Só que o exército em 1801 está, como de costume, tinha havido a reforma militar de 1764, de Lippe, que tinha transformado um exército que eu abstenho de usar qualquer tipo de denominação mais pejorativa, num exército a sério.
Mas como tudo em Portugal, depois foi descurando, e chegamos a 1801 e temos assimetrias entre corpos militares bem treinados, outros nem por isso, outros nada treinados, e um corpo de oficiais que também não está necessariamente preparado. Aliás, o Duque de Lafões, que toma o comando das operações do Teatro Alentejo, já tem 80 e muitos anos. E que não está nada interessado na guerra. Aliás, ele queria acabar a guerra rapidamente, tenta conversar diretamente com o Godoy. Neste caso, o apoio inglês já está a pensar, os ingleses ao darem apoio aos portugueses na guerra de 1801, já estão a pensar num possível bloqueio continental e pensar em Portugal como um aliado estratégico para conseguir um acesso à Europa? Eu não por isso de parte. Não poria, até porque tenho um ministro, que é o Sr. Pinto, ou tinha tido um ministro, que é o Sr. Pinto, que tem bastante visão. E eles sabem, os ingleses, desde cedo, sabem qual é a fraqueza. Desde sempre sabem qual é a fraqueza que os torna fortes. É o facto de ser uma ilha. O facto de ser uma ilha protege-os, mas tem que confiar numa marinha para que essa proteção seja efetiva. Mas, por outro lado, qualquer intervenção geoestratégica no continente envolve riscos. Envolve uma taxa de risco elevada. Portanto, a capacidade de projeção da Inglaterra aqui, Inglaterra e Escócia, não podemos falar muito do Reino Unido, sim, ou da Grã-Bretanha, tem sempre um senão. Eles fazem uma primeira intervenção em Portugal, mas praticamente mantêm-se inativos, quase não intervêm, porque realmente não há essa capacidade. Mandam material, sim. Depois, as coisas vão se precipitar, com a ascensão de Napoleão. E Napoleão realmente inicia todo um processo em que o inimigo principal é a Inglaterra. Exatamente. O inimigo principal é a Inglaterra, porque todos os outros inimigos ele vai conseguindo, quer dizer, não é só Napoleão, já antes. A França Revolucionária tinha começado a derrotar austríacos e russos e prussianos. O Napoleão apanha, digamos assim, a carruagem e continua. Ele vai dobrando, vai pondo de joelhos as potências europeias uma a uma. Quem é que ele não verga? O Reino Unido. O Reino Unido. Ou Inglaterra, neste caso. Depois sim, há aqui dois fatores. Ou melhor, dois fatores geográficos. O que é que lhe falta fazer vergar? Ele consegue derrotar os russos em batalhas fora da Rússia. Mas não verga a Rússia. E o que é que lhe falta vergar? A Península Ibérica. Mas primeiro ele faz uma política de alianças com a Espanha que já tinha sido experimentada em 1801. Quem é que lhe falta? Falta-lhe Portugal. Mas aquilo que lhe falta, digamos que assim, a data, o ano que se precipita este processo todo em que Portugal se torna importante, de repente, por um fator até muito interessante, é o ano 1805. Com Trafalgar. Exatamente. Ora bom, aí Lord Nelson, com a esquadra de Lord Nelson, e também Lord Collingwood, porque o Collingwood é tão bom como o Nelson, mas é menos mediático, e o Lord Nelson morre na Batalha de Trafalgar, mas a verdade é que o grosso, a fina flor da frota francesa e a fina flor da frota espanhola, que está juntamente com a francesa, vão parar ao fundo do estreito. Ou seja, a França de repente fica sem capacidade de projeção naval pesada. Fica reduzida às suas unidades menores que andam nas Antilhas, nas Índias Ocidentais, etc., no Índico, mas os seus navios de linha são. Exatamente. E é nesse momento em que o Napoleão pensa, vou ali a Portugal buscar aqueles navios que são jeitosos e posso fazer Claro, isto é 1805, 1806. E é engraçado, é curioso, é engraçado, eu uso o termo engraçado, não é para rir, mas pronto. É curioso que é assim, se alguém estiver a nos ouvir com atenção, então a França perde a frota e agora vai decretar no ano seguinte aquilo que eu vou referir, o bloqueio continental. Sim. Com que marinha? Exatamente. Ou seja, o bloqueio continental é um bloqueio marítimo com uma componente naval. Isto para terem atenção que o marítimo se refere à marinha de comércio, o naval refere-se às marinhas de guerra. Sim. Ou seja, no fundo, há uma maneira de explicar o bloqueio continental que nos vai afetar a nós e que nos vai precipitar para a primeira invasão francesa, no que nos diz respeito. O bloquear
os portos à Inglaterra é uma maneira de fazer uma guerra naval sem navios. Porque bloquear os portos aos navios de comércio ingleses, um a um, ao longo da costa europeia e nas costas coloniais, é sufocar a Inglaterra. Sim, eles acabam A Inglaterra não tem um monopolizar. adversário no mar, mas tem um adversário nos portos. Os portos estão fechados. Porquê? Porque a ameaça é terrestre. Os franceses ameaçam qualquer país que dê a guarida aos navios ingleses. Ou, primeiro aos navios ingleses, depois estende o bloqueio, não só aos navios ingleses, mas basta que o navio tenha um frete inglês. Até pode não ser. Que é o caso de navios portugueses. Portanto, basta transportar um frete inglês que já é passível de ser bloqueado. Vê como é que o Paulo está a ver como é que se realiza uma guerra naval sem ter, depois de ficar com uma frota no fundo do mar. Mas mesmo assim, Napoleão precisa de navios. Onde é que os tem? A Espanha já não os tem. A frota dinamarquesa é capturada, mas não é o suficiente. Onde é que está uma marinha? E isto é para começarmos a pensar, temos aquele complexo da Semana Santa de Sevilha em que nos flagelamos, que somos uns pobrezinhos. Nós tínhamos uma frota naval credível, que estava a subir no ranking por eliminação das outras. Eles têm perfeita noção que nós temos uma frota que, se ele a apanhar, que lhe vai dar muito jeito. Vai-lhe dar muito jeito, exatamente. Útil. É preparada dentro do contexto do bloqueio, em que não é só Portugal. Nós não somos os únicos a estar no jogo, no xadrez estratégico. Portugal passa a ser um alvo. E então a França ainda está mancomunada ainda com o seu aliado de circunstância, sim, que é a Espanha. E prepara-se uma invasão a Portugal com que objetivo? Talvez 3. 1. Apanhar a frota portuguesa. Apanhar a frota, o primeiro. 2. Fechar os portos atlânticos. Como eu digo muitas vezes, a nossa faixa atlântica é muito importante, porque está direcionada ao Atlântico Central e ao Atlântico Sul. Porque se a França nos apanha aos nossos portos, assim, não digo que fique com acesso direto aos portos do Brasil, mas vai criar problemas. Sim. Há muitas maneiras de o fazer. E, por último, neutralizar aquilo que é a partida que ele vai pregar à Espanha. Que está um certo gozo. A Espanha entra nesta jogada no início do processo, em novembro de 1807, invade Portugal junto com a França. Mas depois, de repente, o rei de Espanha está prisioneiro em Vincennes e é substituído por José Bonaparte. Exatamente. Não é? Agora, Portugal prega-lhe uma partida muito feia. Sim, como é que é a invasão? Como é que é o processo da guerra peninsular? Os espanhóis com aquela ideia de vamos dividir Portugal com os franceses. Finalmente vamos ter vamos repartir, Portugal deixa de existir. Aquele território que aliás, é nosso. O Tratado de Fontainebleau reflete perfeitamente a vontade de Portugal deixe de existir. Até mais da parte dos espanhóis do que próprios dos franceses. É suprimir a identidade portuguesa. Aquela pedra no sapato continua. O erro histórico é uma coisa terrível. Agora, é preciso levar isso a cabo. Mas a verdade é que quando é formado o primeiro corpo de exército que vai invadir Portugal, portanto, veio de França, entre a Espanha e veio invadir Portugal, tendo como alvo Lisboa, portanto, entrando pelo eixo central do país, porque Portugal tem uma série de eixos estratégicos de penetração a norte, no centro, que é o eixo do Tejo, ou pela fronteira do Alentejo. Todas as fronteiras são contempladas. Isto não é deixado ao acaso. Na primeira invasão francesa não há casos. Mas a verdade é que a informação que os franceses têm, inclusivamente de espiões, eu vou chamar espiões, um deles é Novion, que é o comandante da Guarda Real Polícia de Lisboa, que passa informações sobre o estado do exército, passa para a França, para Paris. É que o exército português não está em condições. Tinha começado um processo de reorganização em 1802, logo a seguir à Guerra das Laranjas, mas como tudo, aqui não direi que é um portuguesismo. É difícil mudar uma estrutura militar de um momento para o outro. É só em 1806 é que tem uma estrutura pronta a arrancar, seja a nível da parte orgânica das unidades, a nível dos fardamentos, que isso parece secundário, mas não é,
a nível do armamento, até a nível da reorganização do arsenal. Sim, mas depois, quando Napoleão chega a Portugal, ele acaba com os militares experientes, fá-los abandonar a carreira Mas antes disso, qual é a ideia que se tem em Paris? Vamos mandar um exército de segunda categoria para Portugal, que vai ser um passeio militar. Eles não têm tropa para nos defrontar. Portanto, quem é que mandaram a pé? Quem é que vem? Vêm as guarnições da Bretanha, vêm as guarnições de Nord-Pas-de-Calais, que são as guarnições dos old-timers, e vêm recrutas. Não vêm os veteranos de Marinho, vêm de Austerlitz, porque não acham que não é necessário. Sim, é um passeio. E eles vão se juntar a quem? A tropas espanholas. Ao Marquês de La Romana, que era suposto entrar pelo Alentejo, não é? E pelo norte, porque o Porto também é invadido, pelo norte com o general Taranco com as tropas da Galiza. Portanto, temos, digamos que o eixo central da primeira invasão é o corpo de exército francês sob o comando do Junot, e depois as duas extremidades, o Algarve e o Alentejo, ficam à responsabilidade da Capitania General de Andaluzia, com as tropas da Andaluzia e depois com as tropas da Capitania General de Galícia, com o Taranco. Portanto, venham ao Porto para segurar a cidade do Porto e o Porto, propriamente os portos do Douro, e controlar a costa. Mas ele é bem recebido. Eles são bem recebidos, curiosamente, os galegos, quando chegam ao Porto. São bem recebidos, quer dizer, são bem recebidos no sentido em que não tentam provocar situações de ser mal recebidos. A questão do Alentejo quase que não se põe, porque a certa altura quase que os espanhóis nem se fazem... Quase que deixam ficar os franceses pendurados no teatro do Alentejo, portanto, na fronteira do Caio e no Algarve. Agora, quando os franceses penetram pelo eixo do Tejo, ou seja, por Proença Nova, pelas Talhadas, em direção a Vila Velha de Ródão, em direção a Lisboa, são tropas que vieram a marchar forçadas, em que os espanhóis são os aliados, mas não lhes deram aquilo que eles pretendiam, nem calçados, nem munições, que havia um acordo de fornecimento logístico por parte da Espanha às tropas francesas, o que não acontece. Mas os espanhóis perceberam que o Fontainebleau era... Não sei se perceberam logo, mas a verdade é que também... Acabam por perceber, mas as tropas que entram em Portugal, a vanguarda, são meia dúzia, passa a expressão, vou ser mesmo extrapolar com o tempo, são meia dúzia de soldados que o exército português podia ter parado. Aliás, diz que a rainha Dona Maria I, na sua loucura, quanto a ser levada, e agora já vamos para a retirada para o Brasil, então vamos embora sem dar um tiro, ela fica muito admirada. Porque é uma ordem para não resistir aos franceses. Sim, o Dom João VI, futuro rei, príncipe ainda, ele dá ordem para não resistir. Dá ordem para não resistir. Para se fazer uma regência para receber os franceses. Agora, ele prega uma parte. Ele acha que vai haver um banho de sangue. Se resistir aos franceses. Ele não tem noção do que vem aí. Porque ele não tem a noção do que vem aí. Os franceses, por outro lado, também tinham a noção que isto seria um passeio militar. E, efetivamente, acaba por ser. De início. Ora, bom. A questão é a grande partida. Que é a grande partida, isto faz um bocado de chalaça, que é a partida do príncipe regente da família real para o Brasil, que é uma grande partida. É uma grande partida, sim, feita a Napoleão, dentro, embarcados com outro prémio do Leão, que era a frota portuguesa. Daí o Junot ter ficado a ver navios. Agora, há algo que aqui tem que ser dito. A retirada, porque eu nunca lhe chamei uma fuga, do príncipe regente, dos Braganças para o Brasil, não é algo que é feito de um dia para o outro. É um plano, possivelmente já existiria antes. É um plano de contingência. Como é que é possível, num espaço de tempo tão pequeno, ter a frota toda pronta para levar 15 mil pessoas para o Brasil? Já estava organizado. E mais, como é que num espaço de tempo tão curto chega uma frota inglesa, comandada por o almirante Sidney Smith, para escoltar a frota de guerra portuguesa? E para impedir que o Dom João VI tenha ideias. Não, ainda não é Dom João VI. Sim, o príncipe ele não terá ideias. Ele quer, o almirante Sidney Smith quer garantir que a frota de guerra portuguesa efetivamente se dirija para o Brasil. Sim. Que não fique nenhum para trás. É fundamental que não caia nas mãos dos franceses nenhum daqueles navios. Por isso, o Junot tem uma surpresa desagradável. No fundo, passa a direitos em resistência, mas aquilo que ele queria não vai ter. Como é que se começa a precipitar a situação? O status.
a primeira invasão francesa. Efetivamente não há combates de início. Os ingleses decidem arriscar uma expedição a Portugal. Decidem. Sim, mas as juntas patrióticas, os levantamentos no Porto... São esses os sinais que levam os ingleses talvez a intervir. Nós temos juntas, como refere no caso do Porto, em que a figura cimeira é Ramon José Pinheiro, não é? Que em 1808, logo nos primeiros meses, por voltas de maio, a coincidir com o quê? Com a retirada dos galegos. Sim. Ou seja, quando os galegos e os espanhóis deram conta que os franceses, afinal, não eram convidados para jantar na Espanha, mas eram ocupantes, tal como em Portugal, e se dá as celebrações de maio em Madrid, ora bem, os galegos agora já do Balesta, porque o Tarango tinha morrido com uma intoxicação alimentar, vão-se retirar e dizem aos portuenses, estão por vossa conta, resistam aos franceses. Os franceses percebem-se isso, têm que mandar uma força militar para o Porto. No intervalo, digamos, nesse interim, tanto entre abril e maio, há uma celebração no Porto, funda-se uma junta patriótica, o Raimundo José Pinheiro manda hastear a bandeira São João da Foz. em São João da Foz, durante 3 dias, é saudada por um navio inglês que está ao largo, que é a fragata Eclipse, mas 3 dias depois o brigadeiro Oliveira Costa fica cheio de medo e manda arriar a bandeira. Esse Oliveira Costa depois vai ser trucidado na segunda invasão francesa. Essa é que é a realidade, é que os franceses vêm... Mas teve audácia. O Raimundo José Pinheiro teve audácia, aliás, ele chega a ser preso, mas consegue fugir, há bastantes peripécias, mas esses indícios porque a revolta começa no Porto, lá está atrás dos montes, já com Silveira a começar a aparecer, com Sepúlveda, Bernardino Freire, porque os generais que não tinham, porque o exército português foi dissolvido pelo Junot, que pegam 9.000 homens e manda-os embora. Depois desertam 3.000 e vão fazer, o resto fica a legião portuguesa ao serviço de Napoleão. Exatamente, os mais novos. Comandados por Lorna, Gomes Freire de Andrade, etc. Carcome Lobo. Bom, ora bem, mas o exército português tinha sido desmobilizado, mas os militares portugueses não tinham perdido, digamos assim, o seu espírito. Porque vai ser curioso, depois do processo da primeira invasão francesa, a facilidade com que vão ser reorganizados os regimentos. As pessoas vão saber para onde é que aquele espírito regimental vai prevalecer. É algo até dito por muitos estudiosos da matéria. Ora bom, perante estas juntas, os ingleses tomam a iniciativa de vir a Portugal para tentar controlar a situação no território português, para não obstar. Já uma parte do problema está resolvido. A família real vai a caminho do Brasil com os navios de linha. Mas há uma mudança no pensamento do príncipe. Neste caso, deixa a questão do não resistam e diz vamos resistir. Quer dizer, isso começa... Não isto, é bem mentalmente, nos portugueses vai ter um impacto. A resistência começa com... Ou ele percebe... Eu acho que ele ainda não está... Tem notícias e percebe. Ele está ainda a chegar ao Brasil, ainda está a interiorizar a questão da chegada ao Brasil com a mulher, com a Carlota Joaquina, com a mãe e com não era fácil. A mãe e a Carlota Joaquina não era muito fácil. Gerir aquela família não devia ser muito fácil. Bom, não, a iniciativa é interna. Então os ingleses mandam uma expedição em que vem Wellington, mas ainda é um personagem secundário, não é? Comandada por outros 2 generais, Dalrymple e o Horrocks. Desembarcam na Figueira da Foz. E como é que conseguem desembarcar na Figueira da Foz? Porque realmente já tinha acontecido essa resistência. É formado um corpo de académicos, os primeiros voluntários académicos, com milícias e ordenanças que, entretanto, se tinham reorganizado e tomam o Forte Santa Catarina, que guarda a entrada da Figueira da Foz. Portanto, aquele era um ponto de entrada em que a expedição britânica desembarca ali em Lavos e começa a tomar o caminho de Lisboa em direção, ou seja, por Óbidos. Portanto, aquela zona toda da beira litoral, digamos assim, em que Junot também se começa a sentir isolado e tem que sair ao combate. Junot, qual é a iniciativa que Junot toma?
é não se deixar cercar em Lisboa e sai com as suas tropas em direção às tropas inglesas. Ele está convencido que consegue fazer-lhes frente. Não foi uma grande ideia. Não, porque os ingleses avançam, passam de Óbidos para a zona da Rolícia e do Vimeiro, que são as zonas contíguas. Os franceses interceptam ali. Só que as tropas inglesas conseguem, nas duas batalhas, levar a melhor. Estamos a falar de homens cansados. É que aqui realmente viu-se qual era a diferença entre os soldados profissionais ingleses, que Exatamente. vão dar, não com os veteranos que eu referi no início, mas tropas de segunda categoria, que é o que o Junot tem. Não é particularmente difícil a vitória da Rolícia nem a vitória do Vimeiro, porque não dá para descrever aqui, aliás, estão muito bem documentadas. E é nessa altura que ainda há tropas portuguesas que se reorganizam para estar presentes com os ingleses, que é o general Bernardino Freire, que ainda se desentende um pouco, com os ingleses, que tem 1.500 homens para participar, mas eles são postos um bocadinho ao flanco, porque os ingleses também não confiam. Os franceses achavam que era um passeio militar. Ainda não confiam. Ainda não confiam. Isto vai ser um processo mais à frente. Agora, após as batalhas da Rolícia e do Vimeiro, porque quase que tenho a certeza que muitas pessoas estão a pensar, mas o Junot fartou-se fazer as neiras, como é que ele vai voltar para a França? Com que cara? Ora bem, Com um saque que lhe é permitido levar pelos ingleses. Exatamente. É sorte dele. Porque o Dalrymple e o Burrard, com o Wellington assim um bocado atrás, cautelosamente no processo, que não se envolve, fazem a Convenção de Sintra. E a Convenção de Sintra é de tal maneira escabrosa que é um escândalo na própria Inglaterra. Aquilo rebenta um escândalo. Porquê? Porque os próprios ingleses, quer dizer, se os portugueses ficam escandalizados com isto, os ingleses não vão ficar menos. O povo inglês, nas ruas que lê os jornais, os que sabem ler, que são muitos, mais do que aqui, Sim, são mais alfabetizados. porque perguntam como é que foi possível fazer uma convenção em que o exército francês é devolvido para a França, gosto de usar a expressão, é devolvido Nos navios da Royal Navy, com o seu armamento completo, E o saque. com a artilharia, com os estandartes e com o saque que roubou em Portugal. Como é que é possível? Foi uma derrota que valeu a pena. Esses dois generais são levados a conselho de guerra. Aliás, o Wellington também vai, mas é logo ilibado, porque ele, de facto, conseguiu... Pôs-se à parte. Pôs-se à Pôs-se à margem. parte, porque começou, se calhar, a pensar que havia ali qualquer coisa que vai correr mal. Alguma vez, quer dizer, os arqui-inimigos da Inglaterra são levados... Desculpa, eu não resisto. Do Uber... Ah, não, Exato. isso é publicidade, corta. São levados de... É Uber. Não é de Uber. São levados de táxi, de Uber, táxi, seja o de que for, Uber. de transporte de luxo para... Quer-se melhor, não tem que voltar a pé nem nada. Quer dizer, eu penso que aqui em Portugal ficamos de tal maneira pasmados que o nível de reação as pessoas ficam assim. Em Inglaterra também ficaram indignados. pasmadas, mas a verdade é Exatamente. uma. Eu estou a imaginar, e agora permite uma teatralização. O Junot, A para chegar chegar à beira de Napoleão, Olha, depois dizer, trouxe-te isto. não trago o rei. Ou melhor, não trago o Não rei. há navios. Não trago o rei, um dia vai ser rei. Não trago a rainha, não trago o filho, não trago a mulher. Bem, isso agora também não queria trazer. Não. Não E não trago os navios da linha. Mas não tenho trago, isto não trago aqui. uma marinha nova. Mas está aqui o saque. E o saque era consideravelmente valioso. Porque não é o facto de eles voltarem com as armas, é que se sabia que o saque que era levado para a França era algo de valioso. Portanto, isso minimizou a fúria que eventualmente o Napoleão pudesse ter contra Junot. E depois, entretanto, isto... Agora, desistem? Não, porque Nós Napoleão- neste programa começámos a ter a noção da Napoleão... importância que Portugal tem no jogo dos Estados durante as guerras napoleónicas. Continua a ter a úlcera da Península Ibérica. Depois, para concluir, é que já temos aqui duas situações complicadas para Napoleão que ele se vai perceber. É que já nem os portugueses são aquilo que ele pensava, ele e o Estado-Maior dele, os generais dele pensavam que é. E os espanhóis? E também ele pensa que vai vergar os espanhóis e não vai vergar os espanhóis. Cada um de nós, à sua maneira,
de formas, inicialmente de forma separada, porque os espanhóis agora já... É dos espanhóis que o Napoleão pensa que tem a ideia que são os selvagens, não é? Eu acho que em França pensavam que eram selvagens os dois. Não, o nível de civilização era muito semelhante. pré-histórico para eles. Sim. Mas Uma isso, coisa bem normalmente os pré-histórica. franceses pensam isso todos. Não é? Eu É ainda normal. ontem li que eles acham que ganharam a Waterloo. Os historiadores franceses acham que ganharam a Waterloo. Bom, os historiadores franceses, se os deixassem, pensavam que tinham ganho. É Até verdade. ganhava em 1940, que não existiu o vagão de... Eu por acaso tive a ler um artigo na BBC que dizia como nós ganhámos a guerra do Waterloo, a batalha do Waterloo, escrito por franceses. Em futuro programa, os franceses também pensam ganhar o saco. E há quem fora do mundo historiográfico francês diga que sim. Que não terá sido uma derrota dos franceses. Mas sim um impasse. Mas isso será para o próximo programa. Exatamente. Por isso, hoje começamos assim a abordar a Guerra Peninsular desta forma que foi violenta, mas a segunda invasão francesa ainda vai ser mais violenta. Muito mais violenta. E tem mais interesse. Mas isso serão outras conversas. Exatamente. Para Fica para uma outra altura. Exatamente. Bom, É sempre um prazer. Sérgio. sempre a considerá-lo. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.